Pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso Chá das 6. Eu tô aqui já com o meu cafezinho. Hoje eu sou com café. Aliás, gente, eu tenho que mostrar que é café mesmo, porque tá rolando uma discussão aí se eu tô vindo com chá, se eu tô vindo com água. Internet é terrível, né? A gente tem que mostrar mesmo. Ó, eu tô tomando café com meu chazinho pro nosso Chá das 6. Então, esperando já o pessoal entrar para nossa conversa de hoje, que é com a Fabiola Farias. A gente vai falar sobre um assunto super pedido, assim, as pessoas perguntam muito sobre isso, que é a leitura com crianças pequenas, né? A leitura na primeira infância. Então, já estou recebendo aí o pessoal que já está entrando. Bem-vindo, gente, ao nosso Chá das 6. Se você ainda não está com o seu chazinho, busca lá. Já vi que a Fabiola já entrou, vou te chamar, Fabiola. Então, pessoal, é isso. Eu vou apresentar a Fabiola antes de chamar ela aqui. Então, a Fabiola é graduada em letras. Tô pegando uma colinha aqui, ó. E ela é mestre e doutora em ciência da informação pela UFMG. E ela é leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, mas ela é muito mais que isso. Eu vou deixar que ela se apresente também. Tem muita experiência, é pesquisadora dessa área. Então já vou chamar a Fabiola aqui para a gente começar esse nosso chá delicioso. Acionei, Fabiola. Vamos conversar. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Olha aí, tá entrando a Fabiola. Ei, Fabiola, você tá me vendo? Para mim tá preto aqui. Para mim tá preto também, mas eu tô te vendo. Que estranho. A Eu vou gente tirar, vou tirar e te chamar de novo. Pode ter dado algum problema. consegue. Vou virar a câmera. Ah, já deu. Deu. Que bom. Ei, seja bem-vinda para nossa conversa. Ah, obrigada pelo convite. Boa noite. Ui, boa noite. Eu estou num cenário aqui meio provisório, porque eu estou mudando meu quarto todo. Meus livros estão demais, sabe, Fabiola? Então eu tive que comprar uma estante para poder dar conta dos meus livros, tipo essa sua aí, ó. Não, mas aí você tá melhor que a gente aqui. Nós estamos tendo quase que sair da casa para os livros ficarem, sabe? Então, enquanto tá numa estante, ainda tá ótimo, no nível civilizado, saudável. Eu guardava eles em algumas partes do guarda-roupa, mas não está dando mais. Vou precisar de um espaço maior. Mas olha, que bom, você tá com seu chazinho aí? Você lembrou de trazer sua caneca? Meu chá aqui, ó, com a caneca do Drummond, muitos anos atrás, que foi das comemorações do centenário, ó, muitos anos atrás. Que Tá aqui meu chá. legal. Muito bom. Eu falei com o pessoal que eu tive que apresentar que eu tô com café mesmo, porque tem gente falando que eu tô trazendo água, que eu tô trazendo caneca sem nada. O pessoal repara mesmo, né, Fábio? Tem que trazer mesmo. Eu vi o Guilherme falando aí que você tá tomando é cachaça. É. Ai, não sei não, é melhor não contar essas coisas não, que a Rosana, que é a editora, já tá aí assistindo a gente. O chefe tá aí. Então, ó, o pessoal já tá todo mundo entrando. Eu vou lendo aos pouquinhos os comentários na medida que as pessoas forem falando com você. Mas eu queria que a gente já começasse. Eu te apresentei de uma forma bem mini currículo, assim. Então, fala de uma forma melhor, assim, quem é você, sua experiência na área mesmo da literatura infantil. Bom, eu trabalhei, né? Eu não sou de Belo Horizonte, vim para cá depois de morar em Sete Lagoas, fiz uma graduação em letras, mas eu digo que a minha graduação em letras, ela foi ressignificada, ela começou a fazer muito mais sentido para mim depois que eu comecei a trabalhar em livrarias. Então, eu trabalhei na Livraria Siciliano, alguns anos, na Livraria da Travessa por muitos anos. E tive uma livraria pequenininha chamada Capitu. E eu sempre gostei muito dos livros ditos para crianças. Eu não gosto do termo literatura infantil, porque também não gosto do livro infantil, porque o infantil qualifica a obra, né? E não seu público. Então eu prefiro falar em livros para crianças, livros para jovens, embora eu saiba das limitações desse entendimento também.
A minha aproximação maior com os livros para crianças, né? O início de pesquisa nessa área e de consolidação do amor pelos livros para as crianças, foi quando eu comecei a ser votante, leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é uma coisa que eu faço há 10 anos. Eu me dei conta há poucos dias que eu faço isso há 10 anos. Para quem não conhece, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil é uma instituição ligada a uma instituição maior, né, que é o IB, que é o International Board on Books for Young People, e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil é a seção brasileira do IB. Então, eu tenho o privilégio, a alegria de fazer parte do grupo de leitores votantes. Nós somos mais ou menos, acho que menos que 30 no Brasil todo. Aqui em Belo Horizonte, eu acho que em Minas Gerais, nós temos como votantes o CEALI, né, lá da Faculdade de Educação da UFMG, e eu que voto sozinha. Então, a gente recebe durante o ano boa parte da produção editorial voltada para esse público, o que permite que você tenha um panorama incrível do que tem sido produzido, né, de autores que vão surgindo, dos livros que vão saindo. Então, essa é, de longe, a coisa que eu faço, que eu mais gosto na minha vida. Né? Atualmente, eu sou professora substituta de literatura e língua portuguesa lá no Cefet, dou aula para o ensino médio, adoro, estou morrendo de saudade da sala de aula. E durante alguns bons anos eu trabalhei com a política pública de livre leitura, primeiro na Secretaria de Estado de Cultura, ali na Superintendência de Bibliotecas, e depois na Fundação Municipal de Cultura. Então, essa sou eu. Poxa vida, ó, a gente já tem muita coisa para falar, então, porque você tem essa experiência em vários setores, né? Isso que eu acho muito legal, assim. Tem essa vivência da livraria, que é um pouco mais mercado, mas também tem a parte política, digamos assim, muito legal. Acho que você vai poder contribuir demais com a gente. Então, já que você começou a falar sobre essa questão de não dizer que é um livro infantil, né? Vamos falar um pouquinho para começar sobre isso, assim. Existe isso de idade para livro, né? Sempre tem nas feiras. Qual que é a idade desse livro aqui? Ah, eu quero livro para a idade de 2 anos, né? Existe isso, Fabiola? Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, uma resposta imediata seria sim e não. Né? Sim, existe o livro para criança. Quando você entra numa livraria, quando você entra numa biblioteca, você bate o olho e fala assim, esse aqui é um livro para criança. Mas o que é que define o livro para criança? Essa é uma questão importante, né? Porque ela tem como exigência você pensar em dois termos distintos, livro e criança, né? Aí, quando você fala, o livro tem idade, vai depender da concepção de infância que você tem. Eu particularmente, gosto de pensar que o livro, a idade do livro, ela cabe, ela é determinada pelo desejo da criança e pela oferta que a criança recebe de um determinado livro. É óbvio, é claro que você não vai pegar Em Busca do Tempo Perdido em 6 volumes e oferecer para uma criança de 3 anos, porque aí tem um descompasso muito grande. Mas, assim, guardado os limites de possibilidade de compreensão, né, de limiar de atenção da idade da criança e tudo, eu acho que quase todos os livros vão pensar assim, pensados para crianças, feitos para crianças, eles são possíveis de ser lidos. Agora, uma coisa que eu gosto de falar é do inverso, é que os livros ditos para crianças, muitas vezes, né, os melhores, os mais bonitos, eles são também para os adultos. Infelizmente, nós temos uma cultura, uma formação que deixou impregnado no nosso imaginário, que nos ensinou de alguma maneira que livro em formato grande, a não ser que seja um livro de arte, de fotografia, né? Livro com ilustração são livros para crianças. E não, nós temos livros lindíssimos que podem ser para as crianças, mas que são também para os adultos. Eles não têm essa exclusividade do, do, do formato, né?
E aí, Sim. assim, claro, então a resposta resumida é, vai depender de cada criança, né? E claro que tem temas que são mais acessíveis, que interessam mais, que despertam mais o interesse dos pequenos. Você pode oferecer um livro muito bonito, aí vou pegar um, já que nós estamos aqui na página da letria, eu pego um livro de vocês que eu morro de paixão, que eu acho lindíssimo, que é dos mais bonitos que eu vi no mercado nos últimos tempos, que é o Na Beiradinha. Você vai oferecer aquilo para uma criança de 4 anos, né? É claro que a leitura, a entrada dela nessa história vai ser diferente da entrada de um adolescente de 13 e vai ser diferente da minha entrada, né? De uma mulher adulta. Então, as entradas Uhum. são diferentes, mas uma criança pequena vai olhar, olha o urso, né? Olha como ele é grande, e vai entrar naquele livro de outra maneira. O importante é que as crianças tenham desde pequenas, e esse é um grande desafio, né? Que elas tenham desde pequenas, de muito pequenas, o contato com esse objeto, com o livro, entendendo o que, que aquele objeto oferece, que aquele objeto conta uma história, seja com o texto que alguém vai ler para ela, né? Que alguém vai ler com ela, seja pelas ilustrações, mas é a apresentação desse objeto de cultura que significa muita coisa para além da história que está contada ali. Eu acho que esse é um ponto muito legal de a gente falar mais um pouquinho, porque eu tenho a impressão que é o ponto assim das pessoas. Porque quando você fala assim, vamos ler história então para um bebê de alguns meses, e aí a pessoa pensa assim, gente, mas ele não vai entender nada, né? Assim, qual que é o sentido disso? Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Assim, quais são as vantagens reais, os benefícios de se apresentar a leitura para uma criança tão pequena? E tem uma idade inicial, assim, para começar? Tipo, pode ser na barriga? Bom, você tem pesquisas que dizem coisas diferentes, né? Eu já ouvi pesquisadores dizerem que é bobagem você ler para uma criança muito pequena, que a criança ela ainda não enxerga quando ela é muito pequena, né? O bebezinho, o bebê ele demora um tempo para começar a ver, a sair do vulto e depois ver cores e ver as imagens com alguma nitidez. Mas eu particularmente penso que essa não é uma naturalização do livro na vida das pessoas, né? A criança pequena, que ali já consegue segurar o livro, que já consegue perceber aquele objeto, ela tem ganhos muito grandes. E aí eu não diria nem ganhos, porque ganho parece que tem uma lógica de vantagem, né? Mas eu acho que a importância de se oferecer livros para as crianças muito pequenas ela está nessa oferta de repertório simbólico que a criança vai juntando, que ela vai acumulando e com o qual ela vai se formando desde que é muito pequenininha. Então, assim, um exemplo, uma criança que não tem contatos, e é isso que normalmente está vinculado a condições socioeconômicas, né? Você pega uma criança de 2, 3 anos, que a mãe trabalha fora o dia inteiro, o pai trabalha fora o dia inteiro, o contato com a família, ele é o tempo juntos, né? O tempo de convivência, ele acaba sendo muito é, restrito, muito pequeno em função do ganho da sobrevivência, né? Do tempo que precisa ser transformado em tempo produtivo para que aquela família se sustente, né? O tempo dessa criança com algo que não seja a vida pragmática, a vida funcionando para dar certo, é diferente de uma criança cujos pais conversam com ela, né? E conversam com ela para além do assim, já tomou banho, já fez o exercício, já vai dormir, escovou o dente, né? É a criança que ela é escutada, né? Uma criança que ela é escutada em qualquer coisa que ela queira dizer e que essa escuta ela é real, né? De adultos que se interessam por o que aquela criança está dizendo. Então, quando você lê um livro para uma criança, quando você canta com uma criança, quando você brinca com uma criança, com trava-línguas, por exemplo, o serra-serra, serrador, serra o papo do vovô, ou olha o livro aqui, aqui o bichinho tá, aqui ele não tá, sumiu, o grande, o pequeno. Tudo isso vai ensinando para a criança que a língua pode muito mais que comunicar.
né? Que a língua fala, que a língua sussurra e que a língua silencia também. Então, eu acho que essa é a grande oferta, né? É de apresentar a língua como um objeto muito mais amplo, ela extrapola a simples comunicação. E no livro você ganha, você vai oferecendo também, olha, isso aqui é a cultura escrita, isso aqui é a cultura letrada. Esse objeto, não é que você chega para a criança e fala assim, olha, esse objeto aqui te conta uma história. Você mostra para ela que esse objeto conta uma história, que esse objeto trata a língua de maneira diferente, né? Que ele apresenta outras imagens que não imaginadas. Então, eu acho que esse é o ganho da oferta do livro para a criança desde muito pequena. E que aí, assim, para emendar, tá, em uma coisa que eu queria dizer, que especialmente quem trabalha com os livros, né, os editores, os autores, há pouco questionaram um edital do PNLD, né? Para quem não conhece, o PNLD literário, essa coisa estranha, né? Plano Nacional do Livro Didático Literário, que o governo colocou inventou aí para substituir porcamente o Programa Nacional Biblioteca da Escola. Esse edital que está em vigor aí, que vai comprar livros para a primeira infância, ele quebra um pouco essa ideia, porque o edital ele quer que os livros lidos para crianças muito pequenas, né? E lá eles colocam a faixa etária de 0 até 5 anos em 3 categorias, que os livros sejam uma preparação para a alfabetização. Não que os livros não sejam, né? Porque uma criança que está acostumada a ouvir histórias, que sabe o que é um livro, que se apropria disso, é óbvio que a tendência é que ela seja mais facilmente alfabetizada. Mas os livros nessa faixa etária, eles não estão a serviço de uma pré-alfabetização, de uma preparação para a alfabetização. Eles estão em outra ordem, são outras as ofertas que os livros fazem ou que deveriam fazer para essa faixa etária. Poxa vida, e tem toda uma questão assim enfim, você já falou, de significação, de entender um pouco mais até da cultura, né, do passado da gente, às vezes, dependendo do que vier ali. Eu fico imaginando até um pouco do ritmo, né, da cadência, sei lá, desse desfecho também, né, o clímax de uma história, eles vão pegando um pouco isso também, né, eu imagino. Agora, Sim. aqui Pode falar, desculpa. Não, pode falar. A Aline Aguiar comentou aqui que a leitura também é um lugar de afeto. Eu acho que tem muito disso também na leitura como criança pequena, né? Essa relação do adulto que está lendo com ela, não é? Sim, porque a Yolanda Reis, num livro que eu gosto muito, assim, ele já tem um tempo que foi publicado, que é A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância, ela vai falar, vai trazer esse lugar do afeto, ela vai falar do triângulo, né, da criança, livro e adulto que lê para essa criança. Quando você lê para uma criança muito pequena, né, ou para uma criança pequena, ou se eu resolver aqui sentar e ler um conto para minha filha, que tem 14 anos, que já não é tão pequena, o que eu estou oferecendo para ela é o quê? Mais do que a história, eu estou oferecendo o meu tempo, eu estou oferecendo a minha atenção. Então, eu gosto muito quando a gente fala de ler para e com as crianças, né? Porque você vai lendo para a criança e a criança vai te interrompendo. E aí ela lembra de algo assim, de alguma coisa que muitas vezes não tem aparentemente nada a ver com o livro, ou ela pede a repetição incansável desse livro. Tem um livro que eu acho maravilhoso também, e que ele aqui em casa, quando eu comprei assim, uns 3 exemplares desse livro, e o que eu tenho hoje, ele é a bagaça da bagaça, ele é um livro que chega a ser quase nojento, assim, quando você olha para ele. E são esse os melhores. Pois é, e esse livro repetiu essa história nas bibliotecas, né? O período que eu trabalhei na Fundação Municipal de Cultura, a gente via esse livro, assim, ele não parava na estante, do tanto que as crianças amam loucamente. Tem uns livros que são assim, né? Todas as crianças, eles são unanimidade. E assim, esse livro, o meu filho, que hoje já tem 16 anos, assim, era de cor salteada, a gente lia 5, 6, 7 vezes na mesma noite. Ele passava o dia andando atrás da gente, com o livro na mão, que é aquele Bruxa, Bruxa, Vem a Minha Festa.
E aí é o Sim. mesmo caso com o Macaquinho, do Ronaldo Simões Coelho, que é um livro amado pelas crianças, né? Então, você tem essa coisa da repetição, que é uma espécie de retomada da história, ou de vamos fazer isso de novo porque eu gostei demais, né? É uma forma de compreender a história de maneira fragmentada, dependendo da idade da criança, né? E aí na repetição ela vai se encontrando naquela narrativa, mas a Aline está certíssima. A criança que quer a leitura da mãe antes de dormir, do pai, do avô, da tia ou daquele adulto que cuida dela, ela está querendo atenção, né? A Yolanda Reis fala uma coisa linda nesse livro dela, que é essa leitura da mãe, essa cantiga de ninar antes do sono, que infelizmente